Gerenciamento de crise. Na realidade, eu vou contar aqui um caso que eu participei como mediador entre duas pessoas que eram coléricas e fleumáticas. E o desfecho foi simplesmente impressionante. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre temperamentos. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Temperamentos, na realidade, é uma concepção inserida pelo pai da medicina, Hipócrates. Este assunto ele é mais longo, mais profundo do que nós vamos aqui apresentar. E nós estudamos esse assunto de uma forma mais profunda no nosso curso de comunicação e oratória e também em outros cursos. Mas aqui nós vamos mencionar esse assunto dentro de um caso concreto, avaliando parte deste assunto. Na realidade, há quatro tipos principais de temperamentos, pelo menos o que foi introduzido pelo Hipócrates, grego, pai da medicina. E são esses os básicos, e nós não vamos falar sobre todos eles. Vamos falar apenas dos dois tipos que configuraram nesse caso, né, que nós poderíamos dizer uma crise que houve ali entre dois profissionais e como é que nós resolvemos isto nesta mediação. Tá? Mediação de conflito e a questão entre o colérico e o fleumático. Vou falar aqui algumas características desses dois temperamentos. Só eu preciso enfatizar que essas características não perfazem o todo do temperamento, ok? É parte. E também não vamos falar aqui em defeitos e nem qualidades. Nós vamos falar sobre características. O que é uma pessoa que tem um temperamento colérico? Normalmente essa pessoa ela é agressiva, ela é impulsiva, ela é prepotente, ela fala antes de pensar. Então vamos lá. Uma das pessoas que estava que fazia parte desse conflito, ela tinha exatamente estas características. Por outro lado, nós tínhamos também um outro personagem que ele era fleumático. Ele era dócil, tranquilo, né? Calculista, diplomático, amistoso, né? Ele pensa antes de falar, contrário, né? Do colérico, que ele tem a tendência de falar antes de pensar, tá? Então, nós temos aqui esses dois personagens que fizeram parte desse conflito e apresentaram, num debate ali que houve, com a avaliação de outros membros da equipe, eles se apresentaram tendo como ponto principal, né, estas características. Né? E aí, aqui que está a grande sacada. Muito, muito, muito cuidado. Temperamento não quer dizer caráter. Eu falo isso porque membros da equipe que não são versados em psicologia, não são versados em psicanálise, fizeram uma avaliação equivocada da situação por desconhecerem esse detalhe. Então, temperamento, né, está relacionado à reação. Como uma pessoa reage diante de uma determinada situação. Se eu apresentar um caso de emergência para duas pessoas, é bem provável que uma vai ter um tipo de reação e uma outra um outro tipo de reação. Então, como é que você se comporta? Como é que você reage a uma determinada situação, circunstâncias? Então, temperamento está ligado a como as pessoas reagem. Lembrando que esse assunto é mais profundo, nós estamos aqui sintetizando para ligar ao nosso caso concreto. Caráter, não. Caráter está ligado a valores, a honestidade. Então, muito cuidado, essas coisas, essas duas concepções
não são a mesma coisa, tá? E nesse caso específico, olha só que coisa muito interessante. No caso concreto, o colérico, ele era o certo da história, ele era o honesto. Nós avaliamos vários documentos, foi uma história longa, uma investigação longa, mas nós chegamos à conclusão documental e testemunhal que nesse caso o colérico ele era o honesto e o fleumático era o desonesto. Olha só que coisa interessante. Então, eles foram apresentar o caso para a equipe de mediação e o colérico, que estava certo, que era o honesto da situação, ele ficou muito inflamado, ele ficou muito agressivo. Por outro lado, o fleumático, que tinha aplicado o golpe, todo educado, sabe aquelas pessoas educadas, as pessoas educadas que falam mansamente, né? Calculista. Então, nós tivemos esse cenário. E, repito, membros da equipe encararam de início que o colérico, pelo fato dele se expressar agressivamente, falando até mesmo palavras inadequadas, deu-se a entender que ele era o desonesto da situação. E quando nós tivemos muito cuidado, falou, vamos analisar com mais cuidado aí, que a primeira impressão não pode ser a que fique. Não pode ser. Para os peritos, no meu caso, que eu trabalhei como perito e assistente em muitos casos, né, nós não podemos nos levar por essa primeira impressão. E aí nós tivemos que falar com as pessoas, olha, caráter não é temperamento, cuidado. Caráter é uma coisa, temperamento é outra. Nós não podemos confundir esses dois conceitos aqui dentro, tá? Então, aí nós falamos uma coisa muito interessante e até mesmo orientamos pessoas juristas e pessoas que vão participar de conflito como membros do conflito em si. Essa frase que não é brasileira, mas ela tem uma pegada muito interessante. How you say it's more important than what you say. Olha só que coisa interessante. Como, como você diz é mais importante do que você diz, né? Neste caso, eu não era assistente técnico do colérico. Se eu fosse, nós iríamos orientar. Olha, cuidado, como você fala para algumas pessoas, para uma pessoa mais preparada, não é o caso. Mas para o público em geral, o como você fala pode ser mais importante do que você fala. E era o caso dele, tá? Era o caso que estava acontecendo ali com ele. Então, nós deveríamos dar-lhe uma orientação para que ele se comunicasse de uma forma menos agressiva. Nós falamos, você não vai ganhar aqui no grito. E ele tinha, só que não utilizava. Ele tinha, sim, argumentos persuasivos para convencer qualquer pessoa ali. Só que a desonestidade do o seu opositor foi tão grande que ele não se conteve. Então, muito cuidado. Conteúdo e forma. Nós falamos para ele: você tem conteúdo, você tem argumento, você tem prova testemunhal, você tem prova documental. Então, você tem conteúdo, mas a forma como você está apresentando as coisas está dificultando. Na realidade, esse emblema, né, essa polêmica, estava ligado a temperamentos. Esta era a questão principal. A questão principal não era o assunto em si, o tópico em si, não era nem questão jurídica que estava ali tomando voto. O assunto ali era temperamentos. E eu, como perito, assistente jurídico, assistente técnico, em vários casos, nós percebemos isso, que o temperamento, às vezes, do promotor, às vezes, do advogado de defesa, o assistente técnico, ou peritos, faz com que as coisas sejam interpretadas de uma forma diferente. E aí eu vou apresentar uma crise muito interessante que ocorreu em Israel. O que nós tínhamos lá em Israel? Isso é registrado no livro de Samuel. Então, nós temos lá o segundo rei de Israel,
E ele estava passando, né, o seu reinado e acabou depois sendo passado para o seu filho Salomão, né? Mas uma coisa muito interessante, ele tinha um outro filho, que era Absalão, e Absalão considerou que ele deveria ser o rei. Não vamos entrar em questão jurídica aqui, nem em questão de Estado, que não vem ao caso. Mas a história é que não era Absalão que deveria assumir, tanto é que foi passado para Salomão. Mas Absalão, ele usurpou, ele criou ali uma crise incrível, criou ali, poderíamos chamar, uma tentativa de golpe de Estado, e ele se afiliou ali a algumas pessoas para que pudesse tomar o reino de seu pai, que ainda, né, seu pai Davi, que ainda estava vivo. E olha só que interessante o que diz aqui, uma referência na Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 16. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens. Olha só que coisa interessante. Nesse golpe de Estado, outro nome que você queira dar, Absalão tentou conquistar adeptos. Ele precisava de adeptos do povo, ali as pessoas importantes ali no reinado, para que ele pudesse aplicar esse golpe. Então, quando as pessoas iam até o rei Davi, ele interceptava essas pessoas e olha o termo que foi usado aqui, ele furtava. Olha só que coisa interessante. Aí eu vou aqui explicar a diferença entre roubo e furto. Não vou entrar na questão penal, mas eu apenas vou fazer uma comparação. A teoria do roubo e do furto também ela é longa, mas o que eu vou explicar aqui é muito importante para que você tenha uma noção do que estava acontecendo com o rei Davi, no caso ali seu filho Absalão, e o que aconteceu com o nosso amigo colérico da questão ali do conflito que nós gerenciamos. O roubo poderia se dizer que de uma forma bem genérica, que é a subtração de coisas que pertencem a outra pessoa, tá? E furto também. Mas qual é a diferença? A diferença, entre muitas, né? Não vou falar sobre toda a teoria do roubo e do furto, mas uma das diferenças que bem se aplica nesse caso é que o roubo é mediante violência ou grave ameaça. Então, eu chego armado em você, né, e passa o seu relógio, passa o seu celular. Esta é a figura principal. O furto é subtração de coisa alheia, móvel, né? Só que o furto não tem esta ameaça, não tem essa agressividade. Repito, a teoria do roubo e do furto é mais longa, mas a minha explicação é para ela é válida juridicamente, mas para se encaixar dentro do caso aqui. Tá? Então, olha só, quando nós vimos ali que Absalão furtivamente conquistava o coração das pessoas, então ele não vinha com ameaça, com agressividade, mas ele com papo furado, podemos dizer assim, ele conquistava. Há algumas versões bíblicas que diz que ele furtava os corações das pessoas simples, né? Então você já viu, agora eu vou fazer com que você mentalize dois políticos. Imagine um político colérico. Às vezes, esse político colérico, ele é honesto. Contudo, o seu modo de expressar, de falar agressivo, prepotente, ele pode dar a intenção de que ele seja, não tenha tanta, não transmite tanta confiança. Um outro político mais educado, mais bonzinho, dócil, ele pode furtivamente estar enganando você. Então, muito cuidado. Quando as pessoas se deixam levar e se confundem nessas duas concepções, elas podem também chegar a uma conclusão totalmente equivocada. Absalão, com a sua voz mansa, ele furtava, ele subtraía as coisas. Imagina só as coisas, né, que estavam na mente da pessoa. Imagina só ele chegando de uma forma agressiva. Ele não ia conquistar. Então, o roubo
Está mais para o colérico do que o furto para o fleumático. Cuidado, eu não estou falando que o colérico ele é desonesto, ele rouba, e que o fleumático ele furta, e que o furto é uma atitude fleumática. Não, aqui é apenas uma comparação para que você tenha um, um entendimento. No nosso caso específico, o colérico passou sim a impressão de agressividade e ele perdeu o crédito. Passou sim a intenção de prepotente. E ele era o honesto. Então, o seu modo de falar, o seu modo agressivo, levaram com que muitas pessoas chegassem a precipitadamente à conclusão precipitada. O fleumático desonesto fez muita falcatrua, descumpriu o contrato, mas ali ele era todo, né, tranquilo. E aí a gente já faz menção a outro crime muito comum, que é o estelionato, né? Estelionato é uma coisa complicada, porque normalmente a pessoa doa, ela não é furtada, nem é roubada, mas ela passa, né? Ela entrega o seu bem, dinheiro às vezes, sendo que ela foi enrolada, né? Isso é o artigo 171 do Código Penal. Esse aí é o maior 171. Por quê? Pior do que o furto ainda, né? Ele, com seu jeito, muitas vezes falsamente amistoso, né? Eu estudei muitos casos de estelionato e, na grande maioria, eram pessoas com comportamento fleumático, interessante, com aquele papo, né? Com aquela conversa fiada, aquela conversa dócil, leva tempo, ele não tem pressa. O colérico ele é tempestivo, tá? Ele é rápido, ele age rápido. A pessoa que pratica estelionato, não. Né? Então, há muitos casos que eu estudei, os praticantes do estelionato, eles tinham um comportamento fleumático. E as pessoas, né, se deixam levar. Por isso que é muito importante nós diferenciarmos o que é temperamento do que é caráter. Temperamento é como a pessoa se expressa, como a pessoa reage. Caráter está ligado à ética, está ligado a valores. Nós não podemos confundir esses dois conceitos. Até quando, ó simples, amarei a simplicidade? Está em Provérbios, né? É muito interessante, eu gosto dessa passagem bíblica, né? Porque Absalão, ele furtava, né, o coração das pessoas simples. E às vezes nós, da população em geral, não podemos, não precisamos ser versados em psicanálise, não precisamos ser versados em direito, contudo, nem comunicação, persuasão, nada disso, mas precisamos ser menos simples a tal ponto de ser enganado. Hoje, a politicagem brasileira, a mídia brasileira, nacional e internacional, tem sim se aproveitado da simplicidade do povo e com comportamentos desonestos, furtando aquilo que está dentro da mente e do coração das pessoas. E aqui tem uma outra passagem bíblica que eu acho muito interessante. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Prudentes como a serpente, inofensivo ou sábio, outras expressões, né? Usa a palavra também de sábios, né? Como as pombas. Da nossa equipe, do nosso caso, pessoas estavam sendo enganadas. Eu falei, olha, presta atenção. Na verdade, não foi uma reunião, foram várias reuniões para que nós pudéssemos resolver aquele conflito. Mas durante as reuniões, o gerenciamento daquela crise, pessoas estavam sendo levadas ao equívoco. Eu falei, olha, abre o olho como serpente, se comporte como serpente, a pomba, aquele animal dócil, né? Não, muitas vezes nós estamos como ovelhas, mas estamos no meio de lobos. Nós não precisamos ser lobos, mas precisamos interpretar os lobos e saiamos dessa simplicidade. E aí uma coisa muito interessante que
nós estudamos em nosso curso, que é Múltiplas Inteligências, uma concepção desenvolvida por um americano, Howard Gardner. Ele desenvolve ali em 1983, faz tempo, várias inteligências, sendo a última aí que eu enfatizei, que é a interpessoal. A inteligência interpessoal é você interpretar o seu interlocutor, a pessoa com quem você está falando, e também presumir quais são os seus comportamentos e suas reações. Só que muitas pessoas estudam Howard Gardner, estudam a inteligência interpessoal, mas não sabem como identificar as pessoas e como trabalhar com essas pessoas. Temperamentos, uma teoria introduzida por Hipócrates, nos dá, sim, muitas ferramentas para que nós possamos alcançar esse princípio da sabedoria. Múltiplas inteligências também faz parte do nosso curso de provas e concursos para concurseiros e também para professores, nosso curso de técnicas de ensino. Ok? Na descrição desse vídeo, nós temos aí vários outros cursos. Na realidade, esse assunto ele é mais longo, maravilhoso. Em vários cursos nossos, nós inserimos o assunto temperamentos, provas e concursos, técnicas de ensino, negociação, comunicação e oratória, e você tem o acesso aqui, tá bom? E nós sempre estamos aí produzindo vídeo, como esse aqui, e você pode se associar, se tornar um membro do nosso canal, ative o sino, assim que tiver uma informação nova, um bate-papo, nós vamos passar para você. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.